Olá, mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, você que participa conosco aqui do programa O que diz a Bíblia, no nosso canal O que diz a Bíblia. É importante a sua participação, quero agradecer você que está conosco, você que já é inscrito no canal, você que tem dado o seu like, o seu compartilhamento, isso é muito importante. E aproveitando também, sempre no começo, lembrar que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho é muito importante, porque ele sempre vai estar notificando você quando houver o lançamento de um novo vídeo e também das lives, tá bem? Dê o like fortalece o canal, é importante e nós esperamos que continue sendo uma bênção esse canal na sua vida, na vida de todos aqueles que têm participado. O objetivo do canal é trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de direcionamento, uma palavra de defesa da fé, principalmente, em nome de Jesus. Olha, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Você já reparou quantas coisas erradas e maldades acontecem no mundo? Desde quando houve a queda lá no Éden. Deus sendo soberano, Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, presciente, ele tem conhecimento dessa maldade? O mal que existe no mundo, da onde ele vem? Como surge? Será que Deus é o criador do mal? O que diz a Bíblia sobre isso? Vamos para a vinheta e já voltamos. Muito bem. Quando nós pensamos no mal que existe, nas coisas erradas que nos constrangem, que nos deixam tristes, que traz amargura, sofrimento, nós sempre pensamos, será que Deus não está vendo tudo isto? Será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que Deus tem controle sobre este mal? Será que Deus poderia evitar esse mal através do seu poder, da sua onisciência? São perguntas que muitos de nós fazemos quando nos deparamos com situações extremamente difíceis, tristes. Quando nós vemos crianças sofrendo a causa da fome, guerras, as enfermidades, famílias sendo dissolvidas por tantas coisas, pelas drogas, a violência, enfim, coisas que estão aí, que acontecem e que nesse momento, agora mesmo que nós estamos gravando esse vídeo, falando aqui, podem estar acontecendo. E aí a pergunta que fica é: Deus criou o mal? O que diz a Bíblia sobre isto? Quando nós vamos lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no seu versículo de número 7, esse versículo ele traz uma informação a respeito disso, que é onde causa algumas celeumas. Isaías 45, versículo 7 diz assim: Eu formo a luz, Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bem, esse texto da palavra de Deus está dizendo, o próprio Deus dizendo que ele cria as trevas, cria a luz e que ele cria o mal. E quando nós olhamos para isto, nós ficamos, muitas vezes, se não tivermos um conhecimento um pouco mais amplo da situação, vamos falar, mas que Deus é esse que cria o mal? Então ele acaba que sendo o autor do mal. Deus acaba sendo aquele que criou o mal e é responsável por toda a queda, por tudo que aconteceu. Bem, vamos pensar um pouco sobre estas questões aqui. Porque quando nós olhamos para a soberania de Deus e aquilo que Deus decretou que acontecesse, muitos dos nossos irmãos que pensam ao contrário da questão dos decretos de Deus, de algo que aconteceu através de decretos de Deus, há uma tendência a se dizer, bem, se algo ruim aconteceu e esse algo ruim que aconteceu foi um ato decretivo de Deus, Deus acaba sendo o autor do mal, e isso fere o caráter de Deus. Por isso, nós não podemos pensar em um ato decretivo sobre algum mal que venha acontecer.
mas que Deus permitiu, porque na sua presciência ele sabia que iria acontecer e ele permitiu que acontecesse. Quando nós olhamos e pensamos dessa forma, isso não resolve o problema, porque isso, na verdade, é um problema cristão, é um problema do cristianismo. Um problema em que sentido? Em que nós não conseguimos responder com exatidão sobre isto. Sendo Deus onisciente, sendo Deus onipresente, onipotente, presciente, eterno, e essas coisas terem acontecido. Vamos lá em Gênesis, olha que interessante. No livro de Gênesis, primeiro livro da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 2, lá no seu versículo de número 8 e o 9, a palavra de Deus diz assim, Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus criou o jardim do Éden, é o que o texto está nos dizendo. Do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ele colocou o homem no jardim que ele havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus é o autor de todo esse cenário, obviamente. Ele criou o Éden, criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e colocou no meio do jardim. Ele não colocou no canto, ele não colocou ali escondido um pouco, ele colocou no meio, em evidência. Além do homem que ele colocou ali, e da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi o grande problema lá, ele colocou também a serpente e colocou Eva, porque Eva também faz parte aí da situação toda do que aconteceu, obviamente. A pergunta é, Deus sabia que eles iriam cair na sua onisciência, na sua presciência? É óbvio que Deus sabia. E se Deus sabia e a coisa aconteceu, Deus acaba sendo coautor do mal? Se você pensar dessa forma, sim. Só que quando nós olhamos para essas questões, nós temos que ver o seguinte: Deus, o plano de Deus abrange todas as coisas. O plano de Deus abrange todas as coisas. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 11, deixa eu ler aqui para você. Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Olha só, diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ora, foi da vontade de Deus colocar a serpente no Éden. Foi da vontade de Deus colocar Eva. Foi da vontade de Deus colocar Adão. Foi da vontade de Deus colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal ali plantada no meio do jardim. Todo o cenário foi preparado para que acontecesse o que aconteceu. Obviamente, Deus sabia do que ia acontecer. Então, quando eu digo que isso é um problema do cristianismo, é nesse sentido. Sendo um ato decretivo de Deus, que é o que eu creio e nós cremos, porque Deus decretou essa situação, nada foge do seu controle, como a Bíblia diz, nada foge do seu controle, mas a responsabilidade da queda está na criatura, porque Deus nunca é o autor do mal moral, ele fica isento desta responsabilidade. Tem um detalhe interessante que eu sempre bato nesta tecla e é importante entender. Mais uma vez falando sobre esse versículo. Esse versículo ele dá uma base muito boa para todas essas questões. O capítulo de número 1 da primeira carta de Pedro, mais uma vez falando, o versículo 19, fala que o sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Então a queda, como ela houve depois desse evento na eternidade, que o sangue é conhecido antes da fundação do mundo, se Adão ele toma uma posição de não pecar,
de não lançar mão do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva também não fizesse isto, Deus teria errado. Em que sentido? No sentido de que houve um sacrifício num ato decretivo de Deus antes que todas as coisas existissem, no caso o Éden, porém, esse sacrifício que aconteceu não seria necessário, porque não houve a queda. Não houve a queda. Mas a queda aconteceu. E a queda acontece e Deus já tinha um antídoto. Ah, mas é porque Deus sabia? Tá. E se Deus sabia, por que ele permitiu? Se ele é bom, se ele é todo-poderoso. O exemplo é mais ou menos assim. Você está à beira de uma piscina e tem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos rodeando essa piscina. Você colocou água na piscina, a piscina estava vazia, você foi lá, colocou água na piscina, encheu a piscina até a boca, tirou a proteção da piscina, colocou a criança para andar em roda da piscina, sabendo que a criança não sabe nadar, obviamente. E essa criança caiu dentro da água e ela está se afogando, ela morre afogado e você não faz nada. Você tem capacidade física, você tem intelectualidade e você tem recursos para tirar aquela criança daquela situação. Bem, você sabia que ia acontecer e você programou para que essa criança caísse lá. Então, esses são os dos mistérios, ou um dos mistérios, que nós não temos como adentrar. A verdade é que a queda foi um ato decretivo de Deus. Você não pode dizer que não. Porque mesmo que você diga que não, você cai na questão, porque quando se fala que a queda foi um ato que foi decretado por Deus, o arminianismo diz, não, mas aí você está ferindo o caráter de Deus, porque Deus está sendo o coautor do mal. Tudo bem, se não tenha sido um ato decretivo, Deus sabendo na sua presciência que iria acontecer o que aconteceu, e ele tendo todo o poder para impedir, por que permitiu que acontecesse? Cai no mesmo problema. Não existe uma solução para isso. Isto é um mistério. E nós entramos naquilo que é falado em Efésios capítulo 1, versículo 1, quando no final do versículo diz, segundo o conselho da sua vontade. Nós não temos como saber as vontades de Deus necessariamente na sua integralidade. Nós não somos credores de Deus. Nós não temos como dizer o que Deus deve ou não fazer. E aí nós vemos todo o cenário que Deus preparou para que acontecesse da forma como aconteceu. Você quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo também de uma outra situação? Quando nós vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 26. O texto sagrado diz assim, Atos 4, 26, 27 e 28. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aí a pergunta que vem, o que é que fizeram com Jesus? Bateram em Jesus, colocaram a coroa de espinhos, ele sofreu muito, passou vergonha, escárnio, tudo de mal que fizeram com ele até a crucificação. Deus, a palavra de Deus está dizendo que isto aconteceu com Jesus porque ele determinou. E ele usou estas pessoas para que isto acontecesse. Eles foram, no mínimo aí, coadjuvantes de tudo que aconteceu. E eles são responsabilizados por estes atos maldosos que foram feitos com Jesus. Então, Deus não é o autor do mal moral. Ele é o autor de muitos males que nós vemos. Por exemplo, a fome nos dias de Elias, a seca, a peste, que aconteceu lá com a praga que veio lá através daquilo que o profeta havia falado que iria acontecer, preferia que acontecesse com ele, cair nas mãos do Senhor do que na mão do povo,
muitas vezes essas coisas acontecem. Também aquilo que aconteceu lá com José no Egito, quando as vacas, teve o sonho lá das vacas magras, que comiam as vacas gordas, as espigas de milho gordas, as espigas de milho minguado, que comiam as espigas gordas. Aquilo também foi uma fome que Deus estabeleceu como tal. Agora, o mal moral é algo decretado por Deus que aconteceu para que todos os seus planos acontecessem, mas ele se vê isento e a responsabilidade do pecado cai sobre as criaturas. É o que aconteceu, por exemplo, com Judas. Judas, ele era filho da perdição e por isso ele se perdeu para que se cumprissem as Escrituras. Para fechar essa questão, é um assunto bem rápido que eu queria trazer, então fica assim: Deus é o autor do mal? Não. Porém, os decretos dele aos nossos olhos, em alguns momentos, nos parece que sim. Mas a responsabilidade pela prática do pecado estará sempre sobre as criaturas e não sobre Deus. Olha, mais uma vez eu quero agradecer aí a sua participação, que você faça comentários a respeito, por exemplo, desse assunto. O que você acha disso? Você discorda? Qual é a sua posição teológica a respeito? Se você puder, justifique, coloque lá os textos bíblicos que melhor você achar, para que nós possamos aí interagir. Eu fico aguardando aí a sua participação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe e toque o sininho. Esse sininho é importantíssimo, porque existem muitas pessoas aí que ainda estão inscritas no canal, mas não estão recebendo as notificações das lives, as notificações dos novos vídeos. Tá bem? Nós estamos com o canal Que Diz a Bíblia, pelo YouTube e também pelo Facebook, O Que Diz a Bíblia Sagrada. Também as lives estão sendo transmitidas pelo YouTube, nesse canal Que Diz a Bíblia, e pelo Facebook. No Facebook, o título do canal é O Que Diz a Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz.